Olá, signo de Escorpião, tudo bem com você? Vamos ver as energias para o seu signo, para esse momento em que você está assistindo esse vídeo. Vamos ver as orientações da espiritualidade, o que já pode ser revelado, quais direcionamentos, aconselhamento, energias para o signo de Escorpião. Energia do imperador. O imperador é aquele que conquista, né? Enquanto a imperatriz é aquela que planta, que cuida, né? Que dá a manutenção daquele cuidado para o desenvolvimento de algo, o imperador é aquele que vai, que planeja e que investe energia e conquista o seu objetivo. O imperador traz a energia desse conquistador, mas ele também traz a estabilidade, né? O arcano que traz o número 4, o número da estabilidade. O número que traz a manifestação daquilo que traz estabilidade. O imperador, por vezes, ele é implacável, porque ele é muito rígido, mas ele é persistente no sentido de ir em busca daquilo que ele quer. Antes dele partir, né, na sua jornada em busca da conquista, ele planeja, ele busca todos os pontos estratégicos para atingir o seu objetivo. Então ele está falando de uma energia de planejamento, de visualizar o futuro, de planejar o futuro e sair em busca daquilo que você deseja conquistar, daquilo que você deseja materializar. Ele fala também para você prestar atenção para não ser intransigente, rígido, rígida, para que você tenha um pouco de jogo de cintura, mas que também você tenha a noção de que você pode conquistar aquilo que você deseja. Às vezes é preciso um pouco de persistência, mas se você tiver planejamento e um olhar estratégico, fica mais fácil atingir aquele objetivo. Vamos ver o que mais, né? Quais as energias para o seu signo. E aí a gente vai entender um pouquinho mais essa energia do imperador para o seu momento, viu, Escorpião? E mais para o signo de Escorpião, quais energias? Vou passar aí uma mais, deixar aqui, tá? Olha só, né? Eu tinha falado, Escorpião, sobre o imperador ser um pouco intransigente algumas vezes, ser muito rígido.
E as cartas aqui inteiraram essa questão. Não só isso, eu vou falar mais outros aspectos que aparecem aqui nessa combinação de cartas, nessa disposição das cartas, e você vai filtrando aquilo que representa o seu momento, a sua vivência, e também aquilo que você sente que serve para o seu momento, tá? Porque eu vejo algumas situações e o que você perceber que não serve para você, só deixa ir, tá bom? Não abraça. Aqui, as cartas mostram realmente, para algumas pessoas, esse aspecto do imperador de persistência, de rigidez. E aí as cartas falam assim, olha, é preciso que você quebre um pouco essa rigidez, porque senão você vai cair numa cobrança excessiva, principalmente em relação a outras pessoas. Essa cobrança excessiva vai fazer com que você tenha muitas preocupações que, no fundo, não precisariam existir se você pegasse um pouco mais leve. Então, tenha um pouco de flexibilidade, de jogo de cintura nessa situação. E lembra, né, para eu me planejar da melhor forma possível, é importante que eu tenha essa visão estratégica com esse jogo de cintura, com diversas possibilidades que possam se apresentar. Se eu for muito exigente, crítica e rígida em uma situação, eu acabo deixando o outro lado sem a minha atenção. Então tem que ter um equilíbrio, uma flexibilidade aí, tá, Escorpião? Eu vejo aqui também que alguns estão persistindo em uma situação, tá lá. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Nem sempre as situações da vida é assim. Às vezes você está, na verdade, dando murro em ponta de faca, se machucando, se esforçando em algo que não vai ter progresso, e para muitos você já está percebendo que isso não está saindo do lugar, mas você está ali batendo, batendo, batendo na mesma tecla. O que acontece, Escorpião, é que você não está vendo alguns pontos que você deveria estar enxergando. Você está sem perceber alguns pontos que estão encobertos nessa situação. Enquanto você continuar batendo nessa mesma tecla, agindo dessa mesma forma nessa situação, você não vai conseguir enxergar esses outros pontos. Aqui já está beirando a teimosia, Escorpião. Não é a persistência nesse caso. Nesse caso está sendo uma teimosia. E você está percebendo que essa situação, apesar de toda a sua teimosia, não está tendo nenhum progresso. Então está na hora de desapegar desse modo de agir, dessa teimosia. Está na hora de abrir espaço para enxergar outras situações ou outros aspectos dessa situação. Tem coisa que está encoberta aí que precisa aparecer. E só vai aparecer quando você abrir mão dessa teimosia aí. Para alguns é até abrir mão da situação. Pera, eu estou gastando minha energia aqui, o negócio não está progredindo. Deixa eu olhar outra coisa, deixa lá em stand-by. Deixa lá esperando. Depois você volta para aquilo se você julgar necessário. Para alguns é realmente abrir mão, está sendo um peso, está sendo um desgaste, a coisa não está andando, não está progredindo. Eu lembro, eu falei da energia, da rigidez, do tentar com todo o ímpeto que o imperador traz, mas essa persistência, quando é em excesso, vira teimosia. E a gente aqui tem duas cartas, aliás, três cartas, ao meu ver, que trazem essa teimosia, né? O imperador, o arcano 15, o diabo e o rei de espadas. E falam de olhar a coisa com excesso. E aí, junto com outras cartas aqui, falam que não só você está olhando, como você está colocando muita energia, está batendo naquela mesma tecla. Então tá na hora de soltar isso, tá, Escorpião? Está na hora de olhar outros pontos. Pode ser olhar outras situações ou olhar alguns pontos dessa mesma situação. Olhar de outra forma, porque tem coisa aí que você não está percebendo. E talvez por isso, ou essa coisa não está andando,
ou você vai perceber que não vale mais colocar energia aí. Eu vejo aqui também que alguma coisa ainda não se manifestou para você. Pode ser uma pessoa que tem um interesse muito grande em você, mas que ainda não se manifestou. Mas aqui também pode ser no campo dos negócios, algo que ainda não chegou para você e que quando chegar, se for no campo dos negócios, no campo do trabalho, vai deixar a tua caminhada um pouco mais leve, vai abrir a possibilidade de um crescimento para você, de um desenvolvimento. Então, as coisas se modificam para um crescimento no campo material, no campo do trabalho, a partir dessa manifestação. Se a gente estiver falando de uma manifestação de alguém que tem interesse em você, eu vejo que você vai sentir que essa pessoa falar sobre os próprios interesses vai provocar em você uma falta de ação. Você vai se sentir responsável por essa emoção, por essa revelação que essa pessoa vai manifestar. É importante que você perceba que muitas vezes a gente não tem a capacidade ou a gente não tem a responsabilidade sobre o que as outras pessoas sentem. Quando a gente fala de responsabilidade emocional, quer dizer que a gente não vai tripudiar em cima dos sentimentos da outra pessoa. Mas eu vejo aqui que pode ter sido uma sensação ilusória que essa pessoa teve. Ela vai manifestar e aí você não precisa se sentir responsável por esse sentimento. Aqui pede uma conversa franca, independente de qual seja essa revelação para você, Escorpião. Independente de qual área isso se revelar para você. Uma conversa franca, onde você reconhece o que está dentro de você, consegue comunicar a essa outra pessoa. E aí, juntos, e principalmente respeitando o que está dentro de você, vocês vão decidir como é que vai ser o próximo capítulo dessa história entre vocês. Eu vejo que para algumas pessoas, vocês vão arriscar nessa relação. Mas primeiro vai ter que desapegar dessa responsabilidade que você vai atribuir para você, né? Você vai ter que ver a situação como ela é. E aí, a chance de se entregar a essa relação vai ficar a sua questão. Para outros, eu vejo que essa situação vai permanecer numa amizade, mas pode haver um afastamento entre vocês e tá tudo certo, tá? Deixa a pessoa curar o que está dentro dela, deixa ela olhar para essas emoções com mais calma, dê esse tempo para essa pessoa, tá? Mas eu vejo que, independente de qual for essa revelação, isso vai trazer uma sensação para você de autoestima, de vigor, de vontade de realizar. Nossa, eu estou sendo vista, eu estou sendo visto, eu tenho algum valor, né? Então isso vai ser também importante para você. Eu vejo uma outra situação também aqui, tá, Escorpião? Por isso eu falei, é importante você filtrar, porque eu vi várias situações aqui, como a gente está falando com várias pessoas, vai abrir o máximo de situações que se apresentam nas cartas e você vai adaptando, filtrando, é diferente de uma tiragem particular, né? Aqui eu vejo alguém que já estava num relacionamento, poderia ser um relacionamento aqui que estava em segredo e você com receio, né? Estou me iludindo, será que em algum momento esse relacionamento vai ser assumido, né? Esse relacionamento vai ser comunicado de uma forma sem receio que ele está existindo? Talvez isso se manifeste só lá para frente, como um planejamento para o futuro. Algo nesse momento impede que esse relacionamento seja assumido. Para alguns pode ser sim uma questão de triângulo, mas eu vejo que é uma parcela pequena aqui. E eu vejo mais algo que, diante da responsabilidade de vocês, esse relacionamento precisa ser mantido ou em segredo ou protegido,
Pode ser uma questão de um cargo de uma empresa, né? Umas responsabilidades que vocês têm, ou um dos lados tem, e que diante disso não dá para agora assumir esse relacionamento. Mas eu vejo aqui uma troca importante entre vocês, né? Então, saiba o seu limite. Dá para eu esperar? Eu estou numa boa com essa pessoa, então eu posso ficar tranquila, tranquilo e esperar o tempo certo dessa revelação? Ou há um medo grande dessa descoberta de vocês? O que eu vejo aqui é que você não precisa ter um medo, mas estarem com o mesmo propósito vai ser importante para vocês, para manter essa relação firme, tá bem? E não dá para assumir esse relacionamento agora, mas vocês têm o mesmo propósito, vocês têm um direcionamento de olhar para o futuro. Esse relacionamento ele vai se sustentar da melhor forma possível. Então, a questão é olhar para esse relacionamento com as exigências que o meio, que o exterior pede agora, mas sabendo, eu consigo lidar com isso? A outra pessoa também consegue lidar com isso? Se nós dois ou nós duas conseguimos lidar com isso, aproveita esse momento dessa troca entre vocês. E no momento certo, as coisas ficarão claras, reveladas, né? Às vezes o compromisso é entre as duas pessoas. Esse compromisso vai ser mais importante do que o externo, tá bem? Escorpião, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário aqui no vídeo. Veja mais vídeos das tiragens do seu signo e dos signos que você tem forte no mapa aqui no canal. Se inscreve, tudo isso é extremamente importante para que o YouTube entenda que as mensagens que eu passo aqui no canal, através das cartas, através da espiritualidade, são parte de um conteúdo bacana e que ele pode divulgar para mais pessoas. Então a sua participação é extremamente importante para o canal crescer. Por isso que a gente reforça sempre nos vídeos que a sua participação ajuda o canal. Por isso que a gente pede curtida, comentário. Então não deixa de dar a sua participação, tá bem? Também me motiva a trazer cada vez mais vídeos aqui para você. Então essa foi a sua tiragem e eu te espero no próximo vídeo. Abração, tchau, tchau.